Olá a todos, eu vou trago-vos aqui a minha opinião da Prisioneira do Tempo Atlântico, da escritora Patrícia Madeira, e é a continuação de Prisioneira do Tempo Recife. Eu já tenho no meu canal a opinião sobre este primeiro volume. Vou-vos só relembrar, porque eu não posso dar spoiler desta história. Portanto, nós aqui temos a nossa querida Manuela, a personagem principal, que depois de ter passado por um grande sofrimento, ela recebe uma notícia que a deixa muito triste e Manuela viaja no tempo até ao ano de 1813 no Brasil. Isto é o que acontece à Manuela. Este é um romance histórico que nos irá falar da história do Brasil, de tudo o que se passou naquela altura. A Manuela vivenciou a Revolução Pernambucana e a nossa escritora Patrícia Madeira relata aqui neste livro todos os acontecimentos históricos que se passaram naquela época, no ano de 1813. Patrícia Madeira fez uma pesquisa fantástica. Os relatos históricos que ela aqui escreve no seu livro, vê-se que foram realmente fruto de uma grande pesquisa que ela fez, porque ela só pode gostar mesmo de história para escrever um livro com uma história tão rica em acontecimentos históricos, com um vocabulário tão rico, com todo um desenrolar, todo um enredo que nos agarra logo do princípio ao fim. Portanto, eu tenho a minha opinião sobre este livro aqui no canal. Eu posso-vos deixar o link da minha opinião. Foram 2 vlogs de leitura que eu fiz. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de os ver e ouvir, e assim vão ficar a saber o que é que eu achei sobre este livro, que eu recomendo muito. E então, este é o segundo volume da trilogia de Prisioneira do Tempo. Nós aqui vamos ter a continuação daquele livro. Eu não vos vou poder contar o que é que se passou, porque aí iria dar spoiler em relação ao outro livro, e quero que vocês leiam, descubram esta história maravilhosa por vocês, sem eu vos estar a dar spoiler. Nós aqui vamos ter a continuação da vida daquelas 2 personagens, da Manuela e do Francisco, um par romântico que todos nós leitores ficámos rendidos a este relacionamento. Quando acabou o primeiro volume, claro que a história ficou assim em aberto, e para quem gosta de romances históricos e vê que não sai dali um final definitivo, ficou ansiosamente à espera da continuação desta história. E foi isso que a Patrícia fez. Trouxe-nos agora então a continuação da sua história maravilhosa, e vamos ficar então a saber o que é que realmente aconteceu à Manuela, ao Francisco, todas aquelas personagens que entraram no anterior volume. Este livro continua a ser um grande trabalho de pesquisa que a autora continuou a fazer. Continua aqui neste volume, que também é um grande calhamaço, continua a haver aqui muitos relatos históricos da Revolução Pernambucana, da história do Brasil, da monarquia, do rei Dom João. Eu não sou muito especialista, não sou muito entendida em história, e confesso que não leio com muita frequência romances históricos, livros históricos, mas este livro da Patrícia, esta história que a Patrícia escreveu, prendeu-me logo do princípio ao fim. E então, para além de ser um romance histórico, é também uma história que nos cativa, que nos agarra do princípio ao fim, porque é assim, se no livro anterior nós tivemos muito sofrimento, muita dor, foi uma história que nos cortou o coração. Há aqui
partes da história de Patrícia, onde ela nos fala na Casa dos Expostos, as crianças que eram abandonadas naquela altura e que eram deixadas à porta daquela casa, daí lhe chamarem a Casa dos Expostos. E foi algo nesta história que me sensibilizou bastante, que me emocionou e me deixou mesmo triste com o sofrimento daquelas crianças. E Manuela era uma mulher que só pretendia ajudar toda a gente, era uma mulher que não aceitava a escravatura, ela não aceitava os maus tratos que davam aos negros. Ela queria proteger todas as crianças que foram abandonadas, e é sem dúvida nenhuma uma história que nos sensibiliza. E se neste primeiro volume nós tivemos muito sofrimento, aqui este é um livro que começa com algum sofrimento, muito sofrimento, porque nós vemos o quanto a personagem do Francisco sofre. É uma dor. Nós, ao lermos a história do Francisco, sentimos como se aquela dor dele fosse a nossa dor, e é impossível ficar indiferente a esta história. Não é fácil dar opinião sobre este livro sem vos dar spoiler, e eu não quero isso, mas nós estamos solidários com a dor do Francisco, com o que se passou na história anterior e com o que se passa nesta. Corta-nos o coração e parece que temos alguma vontade de dar colo a esta personagem, de o acarinhar. É impossível realmente nós não nos sentirmos assim ao ler todo este sofrimento do Francisco. Mas se este livro começa com sofrimento, também chega a uma determinada altura, a história vai por um caminho que se no início nos deixou de alguma maneira a derramar lágrimas de tristeza, há uma altura do livro que nós derramamos lágrimas, mas é de tanto rir, de tanta graça que o livro tem, porque a Patrícia como é que é possível esta autora passar de um momento tão triste que nos está a deitar abaixo e de repente põe aqui mais outra parte da história em que nos põe a rir às gargalhadas com o desenvolvimento desta história. Depois, neste livro, Patrícia introduziu novas personagens que vieram ainda enriquecer mais esta história, e eu tenho-me sentido deliciada a ler a continuação da Prisioneira do Tempo. Tenho-me sentido feliz, muito feliz a ler esta história, porque aqui já não temos só sofrimento, temos também alegria, momentos alegres, não direi alegria, mas momentos caricatos, momentos de boa disposição, situações engraçadas, e eu acho que isso é algo que se o primeiro volume me agarrou, este então ainda me está a agarrar muito mais. Portanto, eu adorei aquele livro, este aqui está a superar todas as expectativas que eu tinha e está a ser maravilhoso. De qualquer das maneiras, há aqui uma passagem que eu vos queria ler, sem vos dar spoiler, claro. É uma frase que está aqui, eu espero conseguir ler porque eu não trouxe os óculos. E diz aqui: nunca se esqueça do que lhe vou dizer, general. General é o Francisco. Só existem 4 coisas na vida que não se recuperam: a pedra, depois de ser atirada; a palavra, depois de pronunciada; a ocasião, depois de perdida; e o tempo, depois de passado. Palavras sábias estas. E quando nós estamos a ler este livro, estamos no contexto desta história, e nos surgem assim passagens maravilhosas que nos fazem pensar. É algo que nos deixa de coração cheio ao ler uma história destas com
com relatos tão emocionantes, com muita dor, mas também com momentos de menos dor e que acabam por nos pôr também bem dispostos. E pronto, eu espero não vos ter maçado muito com esta minha opinião. Não é uma opinião fácil de dar, porque senão eu iria dar spoiler relativamente ao volume anterior e eu não pretendo isso. Eu quero mesmo é que vocês leiam, que de alguma maneira eu vos convença a ler, que não se assustem com a grossura dos livros, porque esta história é tão boa, tão boa, tão boa, que nós ficamos encantados a lê-la. Então espero que tenham gostado da minha opinião. Quero agradecer mais uma vez à Cultura Editora. Obrigada também à Patrícia. E esta é uma leitura que eu fiz em conjunto com a minha querida Marta Ferreira Diniz e foi maravilhoso ler mais uma vez com a minha parceira de leituras. Obrigada a todos e depois deixem aqui a opinião por baixo, está bem? Obrigada!